Boa tarde, meus amigos. Nessa primeira gravação que eu faço aqui para alimentar o blog Bunker da Cultura e a sua página no Facebook, eu gostaria de tratar sobre um tema que é a questão da informação, da boa informação que chega ao nosso público para que possa-se ter uma boa formação de opinião através de informação real, verdadeira e imparcial, ou seja, baseada apenas nos fatos e nas verdades omitidas pelo sistema político que vem sendo implementado de forma muito forte nos últimos 20 anos através de uma revolução marxista-gramscista e que compõe de uma gama de cartilhas e de metodologias que omitem a verdade e formam apenas cabeças repetidoras do ideário marxista. Bem, eu não vou me estender muito, não é um vídeo muito longo, mas eu gostaria de fazer algumas indicações do que eu vejo como uma leitura obrigatória ou um conhecimento do conteúdo dessas obras, mesmo que for através de resenhas ou através de comentários dessas obras. Quem tiver a condição, a possibilidade de ter acesso direto à obra por meio físico e ler ou através da versão digital, eu creio que é de suma importância o contato com a informação dessas obras. Eu dividi as indicações em 3 blocos, ou seja, ler obras que possam dar uma luz, um conhecimento maior para reflexão e para formação de opinião, baseado na leitura crítica das obras de Gramsci e nas obras de Marx. Eu particularmente indico 2 obras extremamente de fácil leitura e compreensão, que é Ler Gramsci e Entender a Realidade. O autor é Carlos Coutinho. E Os Prismas de Gramsci, do Marcos Del Roio. São 2 autores que conseguiram compilar nas suas obras todas as informações necessárias sobre a metodologia revolucionária de Gramsci. E para se conhecer mais profundamente, ou para se analisar de forma um pouco mais profunda a obra de Marx, eu indico 2 obras de um autor norte-americano, Tom Craft, que na verdade é um diálogo entre Sócrates e Marx. E ali nesse diálogo existe o embate de ideias entre o pensamento socrático, filosófico clássico, e o pensamento revolucionário esquerdista do Marx. Também indico, do mesmo autor, do Tom Craft, Sócrates encontra Maquiavel, já que o pensamento de Maquiavel está muito ligado, muito próximo às práticas do movimento esquerdista e dessa revolução marxista contemporânea que se mutou ao longo do tempo, né, incorporando novos elementos para o transpor desta revolução esquerdista a nível global. Então, Marx, o pensamento de Marx, as obras de Marx, como o Manifesto, como o Capital, é importante ter conhecimento do pensamento puro dele. Porém, é necessário que se conheça um pouco da obra de Maquiavel, um pouco da obra de Gramsci, um pouco do pensamento de Lenin, um pouco do pensamento de Stalin, porque o pensamento básico, cru de Marx, ao longo dos séculos, né, e principalmente a partir do século XX, meados do século XX, ele foi se mutando, ele foi incorporando novos elementos para que houvesse uma certa facilidade
ou abrir novas opções para o caminho da revolução. Então, essas 4 obras eu vejo como indispensáveis. Sócrates encontra Marx e Sócrates encontra Maquiavel, do Tom Craft. Ler Gramsci e entender a realidade, do Carlos Coutinho. E os prismas de Gramsci, do Marcos Del Roio. Com relação à questão da história brasileira contemporânea, regime militar, avanço do movimento esquerdista no Brasil, eu tenho 5 obras que são indispensáveis para se conhecer a questão do movimento socialista, esquerdista no Brasil. É indispensável se ter contato com a obra Orville. O autor é o Lício Nascimento, e a obra A Verdade Sufocada, do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eles fazem uma cronologia muito importante, muito clara sobre desde o início do trabalho revolucionário no Brasil, que se inicia a partir de 1935 com a Coluna Prestes até a era do petismo. Tá? Então, essas 2 obras, para se conhecer a história contemporânea brasileira e a atuação da esquerda, são indispensáveis. Orville, do Lício Nascimento, e A Verdade Sufocada, do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Na questão mais filosófica e, por que não dizer, mais objetiva sobre o pensamento filosófico e até, por que não, estratégico no Brasil, para fins de elucidação, esclarecimento e para conscientizar o leitor do que realmente acontece no Brasil, eu indico O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho, e O Futuro do Pensamento Brasileiro, também do mesmo autor, professor Olavo de Carvalho. São 2 livros de fácil leitura, compreensão, e que deixam claro qual é a situação intelectual, reflexiva e de formação de opinião do brasileiro na contemporaneidade, ou até, podemos afirmar, na atualidade. Questões mais da área da política brasileira contemporânea, eu indico a obra O Chefe, do Ivo Patarra, que na verdade é um dossiê, não dá para chamar de dossiê, mas é um trabalho investigativo e elucidativo sobre o mensalão, e que, pelo visto, os nossos magistrados do STF não tiveram acesso a essa obra, que foi lançada em 2007, e que poderiam ter dado uma grande contribuição para o final, para o desfecho desse julgamento, né, que ainda deixa muito a desejar com relação a algumas benesses e a umas penas que não condiz com a vontade da nação brasileira. Mas fica aí a dica: O Chefe, do Ivo Patarra, é uma leitura indispensável para se ter conhecimento mais profundo sobre as questões do processo do mensalão, desde o fato propriamente dito até os meandros do processo. E não poderia deixar de recomendar o livro do Romeu Thoma Júnior, Assassinato de Reputações, que é o livro bomba do momento e que deixa claro muitos fatos, coloca nomes importantes do cenário político nacional como sendo pessoas de pouca confiança e de um caráter político não muito positivo. Tá? Então, Assassinato de Reputações é um livro também de leitura indispensável na compreensão dos fatos e do momento político brasileiro.
Com relação a questões ou sobre aquela velha máxima de que existe ou não existe um projeto globalista de uma formatação de um governo mundial com um só exército, com uma só religião e o planeta estando na mão de um pequeno grupo de senhores, né, que vão literalmente ditar os rumos da humanidade. Existem 4 obras, 5 obras indispensáveis para se conhecer o pensamento do projeto globalista, que não é nenhuma teoria da conspiração, muito pelo contrário, muito dos fatos relativos ao projeto, teorizados no projeto, já existem e muitos estão sendo praticados, só que de uma forma tão sutil e tão lenta que entra geração e sai geração e as pessoas acabam não notando que estão sendo dominadas por esse projeto, digamos, diabólico, de uma maneira mais ampla. Então eu recomendo sobre o assunto globalismo as 5 obras, as 2 básicas, 1984 e A Revolução dos Bichos, de George Orwell, Illuminati, do Paul Cook, O Clube de Bilderberg, do Daniel Stulin. São essas 4 primeiras obras, dão um panorama histórico e já citam muito de fatores incluídos no projeto, já praticados ou em andamento. E para se ter uma ideia da grandiosidade desse projeto globalista, nós temos aí um autor argentino, Carlos Alegrete, que há poucos anos atrás, se não me falha a memória, 2009, 2010, lançou a obra As Redes Secretas do Poder, que expõe, não de uma forma muito hipotética, mas expõe qual é o rumo desse projeto globalista para o século 22, até o século 22. Então, o projeto globalista ele é muito amplo, gigantesco, porque é domínio global, e ele precisa, de alguma forma, ser praticado de forma muito lenta, gradual e sutil, para que não haja, obviamente, uma insurreição a nível global também. Então, fica aí essas dicas de leitura. Não precisa, eu volto a repetir, quem tiver possibilidade de ter acesso ao livro, à obra física, ótimo, mas se não, procurem resenhas ou algum texto que comente essas obras, porque é de suma importância. Tanto as dicas que eu deixei aqui de livros da área mais filosófica, quanto os da realidade brasileira e da história brasileira contemporânea, e essa questão desse tema muito pouco até comentado, né, mas que é uma realidade já há décadas, que é o tema globalismo. Por hoje eu fico por aqui, desejo uma boa leitura, uma boa pesquisa a todos e até a próxima.